E se o Sul tivesse vencido a Guerra Civil Americana? Imagine um mundo onde a bandeira dos Estados Confederados tremulasse orgulhosamente sobre o Capitólio em Washington, D.C. Um mundo onde a Guerra Civil Americana, travada entre 1861 e 1865, teve um desfecho radicalmente diferente, com a vitória do Sul escravista. Como seria essa realidade alternativa? Quais seriam as consequências para os Estados Unidos e o mundo? Neste vídeo, exploramos como a história poderia ter se desenrolado caso a Confederação tivesse derrotado a União. Começaremos com um contexto histórico detalhado e mergulharemos em conjecturas profundas para imaginar os impactos políticos, sociais, econômicos e culturais desse cenário. Contexto histórico. A Guerra Civil Americana foi um dos conflitos mais sangrentos da história dos Estados Unidos, deixando mais de 600 mil mortos. A guerra foi desencadeada por divisões ideológicas e econômicas profundas entre o Norte e o Sul. O Norte, altamente industrializado, apoiava uma economia baseada no trabalho livre, enquanto o Sul, predominantemente agrário, dependia do trabalho escravizado para sustentar sua economia. A eleição de Abraham Lincoln, em 1860, foi vista como uma ameaça direta ao modo de vida sulista. Sua oposição à expansão da escravidão para novos territórios levou à secessão de 11 estados do Sul, que formaram os Estados Confederados da América em 1861. As tensões explodiram em abril daquele ano, quando tropas confederadas atacaram Fort Sumter, marcando o início da guerra. Embora o Norte tivesse recursos superiores, como uma população maior, indústrias avançadas e melhor infraestrutura de transporte, o Sul contava com comandantes militares brilhantes, como Robert E. Lee. No entanto, essas vantagens não garantiram a vitória confederada. Mas e se tivessem garantido? E se a história tivesse tomado outro rumo? O cenário de uma vitória confederada. Para imaginar como a Confederação poderia ter vencido, precisamos explorar alguns fatores-chave. Intervenção europeia. Potências europeias, especialmente Inglaterra e França, dependiam fortemente do algodão sulista para suas indústrias têxteis. Se a Confederação tivesse conseguido persuadir essas nações a intervir ou romper o bloqueio naval da União, o equilíbrio de poder poderia ter mudado. O reconhecimento diplomático da Inglaterra, juntamente com apoio financeiro e logístico, poderia ter sido decisivo. Gettysburg, um momento pivotal. A Batalha de Gettysburg, 1863, foi um ponto de virada crucial na guerra. Uma vitória confederada ali poderia ter permitido que Robert E. Lee lançasse um ataque direto a Washington, D.C., forçando a União a negociar um acordo de paz e reconhecer a Confederação como uma nação independente. Conflito prolongado. Se o Sul tivesse adotado estratégias assimétricas, como guerrilha e sabotagem, a guerra poderia ter se arrastado por mais tempo, esgotando a moral e os recursos da União. Com a crescente oposição ao conflito no Norte, isso poderia levar a negociações de paz e uma vitória confederada. Consequências de uma divisão permanente. Uma vitória confederada teria remodelado profundamente o cenário político, social e econômico da América do Norte. Aqui estão algumas das principais consequências. Manutenção e expansão da escravidão. A escravidão permaneceria como a base da economia sulista por décadas, talvez até o século XX. Isso provavelmente envolveria a expansão da prática para novos territórios, e a população escravizada cresceria significativamente. A Confederação poderia até tentar se expandir para a América Central e o Caribe, estabelecendo colônias escravistas. Conflitos territoriais constantes. Uma divisão permanente entre a União e a Confederação poderia resultar em disputas constantes por territórios, levando a conflitos semelhantes à Guerra Fria. Por exemplo, uma disputa pelos recursos da Califórnia, como o ouro, poderia escalar para uma guerra. Estagnação econômica do Sul. O Sul continuaria dependente da agricultura e da escravidão, com pouca industrialização. A disparidade econômica seria extrema, com a elite mantendo o controle, enquanto a população trabalhadora enfrentaria pobreza severa. Revoltas internas ou movimentos separatistas dentro da Confederação poderiam emergir. Divergência cultural e política. A cultura sulista continuaria a dominar dentro da Confederação, reforçando valores tradicionais como a hierarquia racial.
Em contraste, o Norte poderia acelerar suas reformas sociais, com movimentos pelos direitos trabalhistas e sufrágio feminino surgindo mais cedo. As duas nações se tornariam cada vez mais divergentes política e culturalmente. Impacto global. O equilíbrio global de poder seria drasticamente alterado. Sem uma América unificada, os Estados Unidos não se tornariam uma superpotência, o que poderia ter efeitos profundos em eventos como as guerras mundiais. As potências do eixo poderiam ter obtido maior sucesso na Segunda Guerra Mundial sem o apoio de um Estados Unidos unificado. Impacto no desenvolvimento científico e tecnológico. O foco agrícola do Sul sufocaria o avanço tecnológico e científico, enquanto o Norte provavelmente continuaria sua industrialização. No entanto, sem uma nação unificada, desenvolvimentos cruciais como a expansão ferroviária e a exploração de petróleo poderiam ser retardados. A ausência de esforços conjuntos também poderia atrasar marcos científicos importantes, como a exploração espacial. Transformações no sistema educacional. Na Confederação, a educação permaneceria segregada, com poucas oportunidades para afro-americanos e a classe trabalhadora. Enquanto isso, o Norte provavelmente investiria mais na educação pública, ampliando a diferença educacional entre as duas regiões. Esse abismo dificultaria a modernização do Sul e sua capacidade de competir com o Norte industrializado. Fragmentação territorial da Confederação. Mesmo vitoriosa, a Confederação poderia continuar instável. Estados como o Texas, com um forte senso de independência, poderiam eventualmente buscar se separar. Esses movimentos poderiam resultar em conflitos internos, enfraquecendo a Confederação e tornando-a vulnerável a influências estrangeiras. Consequências ambientais. A dependência contínua do Sul na agricultura intensificaria os danos ambientais, com o cultivo excessivo levando à erosão do solo. A expansão para a América Central e o Caribe provavelmente resultaria na destruição de ecossistemas tropicais. Enquanto isso, a industrialização desenfreada no Norte poderia gerar poluição maciça, sem perspectivas de esforços coordenados para proteger o meio ambiente. Rivalidade militar e proliferação de armas. Como nações rivais, a União e a Confederação provavelmente entrariam em uma corrida armamentista, desenvolvendo tecnologias militares avançadas. Isso poderia resultar em conflitos mais cedo, não apenas entre as duas nações, mas envolvendo potências estrangeiras. A Guerra Fria, a proliferação de armas e a instabilidade global poderiam ser aceleradas nessa realidade alternativa. Uma vitória confederada teria remodelado o mundo de maneiras inimagináveis. Desde a expansão da escravidão até mudanças no equilíbrio global de poder, as consequências seriam profundas e duradouras. Embora seja impossível prever exatamente como o mundo seria hoje, essa história alternativa serve como um lembrete poderoso de como os eventos históricos estão interligados e moldam nosso presente e futuro. O que você acha? Uma vitória confederada teria causado os mesmos impactos profundos? Deixe sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e não se esqueça de se inscrever para mais explorações de histórias alternativas.